20 de dezembro de 2017. Jetzt die Wahrheit. Gente, olha essa batata aqui de casa. As batatas aqui de casa são cheias de amor e acabam nascendo assim. Olha as batatas. Mas isso é um coração, certo? Mas e se eu invertê-la? O que ela parece? Parece um bumbum? Bom, primeiro eu vou falar dessa imagem aqui de batata, coração. Significa o coração. Será que nosso coração parece com isso aqui? Acho que no mínimo poderia parecer dois corações, mas eu acho que o coração não parece bem esse formato. Vamos examiná-lo? As imagens que dão são essa, mas o coração seria mais ou menos assim, certo? Dizem que talvez alguém se baseou em alguma flor, algumas folhas. Nosso coração, tecnologia pura, biológica, mas tecnologia. Maravilhoso, né? Como faz tudo direitinho, essa coisinha aqui. Há alguns anos atrás eu li algo curioso do coração, que esse formato do coração, na verdade, é um símbolo dessas trânites, desse pessoal que mexe com o mundo, que manipula, porque eles dão sempre um símbolo para a massa, né, um significado do símbolo para a massa, e eles têm outros significados, né? Então, eles dão para a gente, olha que coisa fofa, isso significa coração, coisa linda. E, na verdade, a nossa mente aceitou aquilo, deixou entrar sem filtrar, e, na verdade, é o bumbum, né? Algo sexual. Quando eles querem vender, vocês já perceberam quando eles querem vender, quando eles querem fazer a gente aceitar, sempre tem alguma coisa sensual ou sexual, sempre eles colocam mulheres nuas, mulheres sensuais e tudo isso aí. Então, eu não duvidaria nada que esse formato do coração fosse, ou seja, tenha outro significado para eles. E aí eu procurei aqui se tem alguma coisa aqui em português sobre isso. Tem mais ou menos. Não é de hoje que o coração é associado às mais profundas emoções humanas. Blá, blá, blá. Vamos pular. Ah, então, aqui também fala, ó, que pode ter sido por causa da. Eu já ouvi falar também das folhas. Tem uma planta que tinha as folhas assim de coração, de formato de coração. Eu vou ver se eu acho. Aqui não tem, não. Ah, aqui tem, ó, além das questões anatômicas, acredita-se que esse formato de coração que conhecemos hoje possa ter vindo de alguma tentativa frustrada de reproduzir o órgão original. Já a Igreja Católica afirma que essa forma surgiu após os relatos de Santa Margarida Maria Alacoque, que tinha visões do Sagrado Coração de Jesus. As visões de Santa, porém, aconteceram depois de 1600, quando o formato já tinha sido documentado. Outra hipótese sugere que a forma do coração popular simboliza algumas regiões da anatomia feminina, como o monte de Vênus, a vulva, os seios ou até mesmo as nádegas. Há quem creia também que o coração possa ser a representação dos testículos. É muita coisa que a gente da massa fica pensando, e para eles é outra coisa, mesmo da coisa da gravata, né? Que os homens ficam bonitos, né? De gravata, e eles dizem que a gravata é um pênis, que os homens estão carregando um pênis. Que coisa, hein? Tem muito mais, tem da outra gravata borboleta, eu vou ver se eu acho para vocês. Ah, mas por que eu tô falando disso, do coração, mostrando batata? Vocês podem escolher. A minha batata, tem formato de bumbum ou de coração? Coração. Hum, olha, foi nessa folha aqui que eu falei que falaram que também pode ter sido baseada em folha, assim. Eu acho que a minha batata tá mais para coração, porque na hora que eu peguei do saco, assim, a gente separou o saco. Não tem muita batata não, né?
porque é muito pequenininho aqui. Aí veio com esse formato na minha mão. Eu não peguei ela de cabeça para baixo, eu peguei ela assim, ó, coração. E agora vocês vão saber por que eu comecei a minha postagem de tranes e de criaturas falando de coração, mostrando coração. É porque eu estou emocionada e meu coração está batendo muito, muito feliz. Antes de continuar a postagem, queria dividir com vocês a minha alegria de saber que mais mulheres estão saindo da força que a hipnose sobre todas nós e todos nós tem e falam. Essas mulheres estão a falar, elas falam lindamente com suas mentes livres e fico muito emocionada quando elas são essas mulheres maravilhosas. Eu vou continuar a falar sobre isso e minha observação sobre tudo isso mais abaixo, ou se o vídeo ficar grande, eu faço amanhã em outro vídeo. Meninas, estou orgulhosa de vocês. Vocês estão arrancando essa película nociva do sistema que se grudou em todos que adormeceram, rompendo e saindo à tona, à superfície e unindo-se dentro de vocês mesmas, recuperando porções maravilhosas, porções da mulher, porções que estavam divididas ou abafadas por tanto lixo que o sistema deu e sempre dá a todos da massa. Continuem, não parem. O processo só vai parar quando vocês deslumbrarem outra realidade, quando sentirem a memória antiga e original despertando emoções diferentes, cheiros, cores, percepções, muita compreensão sobre o que antes se revoltava ou não entendia. Isso não quer dizer aceitação, mas compreensão, e vão sentir muito amor por vocês mesmas e por tudo e por todos que fazem parte do que representamos nesse mundo, excluindo as máscaras e imagens erradas que vivenciamos por causa das ciladas que o sistema leva a todos. Vou mostrar a vocês um pouquinho mais de fotos da Angelina Jolie. Olha, que parece homem. Olha só os quadris. Cadê os quadris? Cadê os quadris? Sumiram. Aqui eu acho que tem um pouco da ajuda do Photoshop para ela ficar com esse corpinho assim. Mesmo que fosse a Angelina com poucos quadris, mais umas 2, 3 atrizes, mas não, gente, são muitas. Parece assim, feitas em séries, todas muito similares, fora aquelas que têm cara de um, chifrinho da outra, não é? Todas bem similares, parecendo clones. Aqui parecia tão normal, né? Parecia uma pessoa da massa normal, certo? Aqui com a amiga dela, aqui tá bem mais normal. Não parece essa mesma Angelina? Será que eles matam as pessoas e colocam clones ou criaturas no lugar dela? Não sei nem o que pensar. Ou é porque ela estava muito jovem? Não sei. Essa aqui parece mais normal, né? Parece uma pessoa da massa. Eu não sei se eu mostrei mais fotos da Grace Jones. Eu vou terminar de mostrar algumas fotos dela. Aqui, ó. Bem masculina, certo? Olha o que ela disse, ó. Eu acho as mulheres atraentes. Eu acho que I think if I didn't, I'd find myself attractive. Eu não acharia... Não entendi direito. Eu penso, se eu não achasse, eu não acharia eu mesma atraente. Ela quis dizer assim, eu acho as mulheres atraentes. E eu acho que se eu não achasse assim, né, não pensasse assim, eu não acharia a mim mesma atraente. É claro que ela acha mulheres atraentes. É um homem. Aí foi uma dica dela. Geralmente eles dão dicas. Nossa, aqui é um senhor, né? Fantasiado de mulher com essa coisa ridícula no cabelo, na cabeça. Essa maquiagem horrorosa, um monte de tinta para disfarçar, para mentir, enganar. Então agora eu vou mostrar um pouco das fotos para vocês das primeiras damas americanas. Preparem, show de horror. Todas eram e são pessoas invertidas, até mesmo a senhora Trump. É absurdo? Nossa!
Mas como não duvidar de um sistema mentiroso, cruel, causador de faltas, sádico como o nosso? Hein? Como? Aqui tudo pode ser possível. Mesmo agora que ando olhando, lendo e investigando sobre tudo isso, se posso chamar investigar esse tipo de coisa que fazemos, né, gente? A gente fala investigação, mas uma investigação precisaria ter o respaldo do governo, dos órgãos competentes, sei lá. Mas não importa, né? Se não é uma investigação à moda do sistema, é uma investigação à moda do povo que não tem suporte para fazer essas coisas, não temos recursos. Então, acham que o sistema, os governos e todos, né, as autoridades que são do sistema e estão no comando e nos poderes das nações, nos dariam suporte para investigar suas próprias criaturas? Nunca. Talvez dariam sim, se isso fizer parte do show do sistema, se ele precisar disso para obter algum resultado nesse jogo todo, sim, daria. E em uma certa altura isso poderia ser assim, até uma certa altura iria ser assim, mas no momento não é. Então, vamos nos indagar. Vimos algum governo, né, das nações por aí se interessando para fazer investigação sobre as trilhas químicas que a gente vê no céu, os aviões passar? Você viu? Você acha que aviões podem passar para lá e para cá sem o controle dos governos? Qualquer coisa que está no ar, o radar pega. Como é que esses aviões ficavam para lá e para cá, sempre, todo dia, toda hora? Ninguém liga, ninguém se mexe, a população fica lá que nem boba, querendo saber o que... Ah, tem uma parte da população que nem olha para o céu, nem se importa, né? Então, se eles nem ligam para isso, imagina sobre criaturas do sistema. A gente pode se espernear, eles vão achar um jeito de nos enrolar, a menos que o sistema também vai fazer tudo isso. Ele vai deixar a gente pedir, ele vai dar umas mentiras, ao mesmo tempo ele fica ajudando a gente a descobrir. É assim, o sistema assim, é como uma teia de aranha, gente. Olha as lindezas que foram. Tá pensando como é que é o nome dessa ex-presidente que teve no Brasil? Dilma, né? O pessoal caía de pau nela porque ela não tinha estudo, tal, mas eu ficava escrevendo, não tem nada a ver com o estudo. É claro que ela não é uma pessoa certa, não é uma pessoa boa, mas não tem nada a ver com o estudo não, gente. É uma coisa muito além dos problemas sociais, problemas políticos. Agora vocês podem saber. O que eu estava falando é que alguns ficavam falando assim, mas se fosse um presidente que tivesse estudo, né, um presidente que a gente não passasse vergonha, seria diferente. Outros disseram, se fosse a monarquia aqui no Brasil, seria diferente. Olha, a Suécia é monarquia e tá na mesma porcaria do mundo todo. A Dinamarca é monarquia, a Inglaterra é monarquia. Isso não quer dizer nada, são todos farinha do mesmo saco, sabe? Olha só, a Angela Merkel, ela tem um monte de diploma. E o que ela fez? Abriu as portas para os inimigos entrarem e fazer uma guerra aqui, destruindo a nação, a cultura dos alemães, sem dar um tiro, sem forçar nada, estuprando, matando, tendo direito a todos os bens dos alemães. O que vocês acham disso? Tem alguma coisa a ver com o estudo? Não tem nada. Eles colocaram a Dilma para rirem na cara da gente, dizer, olha só, vocês, eles consideram os brasileiros não inteligentes, né? Vocês não são inteligentes, são um bando de burros e merece o presidente assim. Porque quem era os brasileiros que ficava dizendo, ele rouba, mas faz, com o Paulo Maluf? Eu ficava tão envergonhada quando eu via essas coisas. Rouba, mas faz. O que é isso, né? Os brasileiros não queriam saber da política do país e os bandidos todos se apoderaram e fizeram a festa. Bom, mas não vamos falar de política agora. Eu estou sempre falando de política também, que a gente tem que acordar para tudo, não é só para as crenças religiosas, são todas as crenças. E você ter um partido, você acreditar na política, é uma crença também. Olha, aqui a Hillary, né? Essa aqui é a mãe do Bush, né? Bárbara Bush. E essa aqui eu nem lembro mais. Olha, que medo. Ai, meu Deus. Se eu ver essa mulher perto de mim, eu acho que eu caio dura. Aliás, qualquer uma delas deve ter uma energia terrível. First Ladies, as primeiras damas
do passado e algumas atuais. Olha que belezuras, hein? Olha, Jaqueline Onassis, que coisa. Ninguém percebeu, hein, quem era essa mulher. Nossa. Uh. Ai, eu lembro quando a mídia ficava falando para as pessoas: olha os braços lindos que tem a Michelle Obama. Eu falei: braço? Parece braços de homem. Essa mulher toda é um homem. Como podem ficar fazendo, né? Você ia para os sites americanos e via eles elogiando essa mulher, a mídia toda. Olha o corpo maravilhoso que ela tem, que braço lindo. Tem muita gente querendo imitar os braços dela. Olha essa coisinha aqui. Vai vendo. Também é Trânia, viu? Trânia bonitinha. Quando são jovens, ficam bem bonitinhas mesmo. Tá. Todas primeiras damas. Tá faltando a do Trump aqui. Ah, aqui está ela. Aham. Tem vários vídeos já mostrando o corpo dela, como era masculino. Até o rosto dela tá cheio de plástico, ela era bem diferente. Bárbara Bush, quando era nova, não ajudava muito. Tinha cara de homem também. Lady Di também era um rapazinho. E tudo esse drama, ela com Charlie, tudo atuação, gente, tudo atuação. Não existe nada disso pra gente, é tudo uma historinha que eles estão cantando. É como se eles estivessem fazendo um filme pra gente, entendeu? Eles não são nada disso, são por trás, a gente não sabe o que que eles são de verdade. Esse aqui é uma menina, ó. Dá pra ver, ele tem um traço bem delicado, olhar de menina, tudo. Isso aqui eu acho que são princesas, alguma coisa assim da Noruega. Todas Trane também. Ai, Bárbara Bush. Uh. Rapazinho não estava feliz nesse dia. Camila Parkinson. Parkinson. Eu não sei o nome dessa bruxa, não. Olha, eu não costumo apelidar as pessoas, falar coisas feias, mas das criaturas eu vou falar, sabe? Bruxa mesmo, porque usam a gente, abusam da gente, manipulam por causa de vocês, muito do meu povo, da minha gente sacrificada, os bebês mortos, nossas crianças abusadas. Eu não vou poupar vocês até a gente descobrir quem são vocês realmente, o que, que estão fazendo conosco. Essa aqui tem uma cara de rapaz danada. Martha Washington, primeira dama também. America First Ladies, primeira damas americanas. Esse rapaz aí até que deu pra enganar bem, não? Isso aí era. Essas aqui são de outros países asiáticos, que depois eu vou falar delas também. Aqui da Inglaterra. Tudo show, viu? Ai, aí a massa fica. Ah, ela tá com raiva do Donald. Oh, ela não gosta. Ela tá sendo abusada pelo Donald. Uhum. A massa não sabe de nada do filme que passa, que tá rolando. Essa aqui também, né? Primeira dama americana. Olha elas aqui juntinha, que coisa. Barbara Bush. Ela e o pai do Bush, Bush filho.
Jaqueline Onassis, tão masculina essa mulher. Eu vi várias fotos dela outro dia, quase caí dura. Aqui o homem parece mulher. E a mulher parece homem. Olha, tem até as entradas do cabelo masculino e ele tem entradas femininas. Ah, é um homem, caramba. Isso aqui também é aqui da Europa, Noruega, algum lugar. Olha esse, gente. Tem os traços do cabelo de homem. Se tirar essas roupas mais femininas, você vai ver o rapaz nele. Isso aqui, isso aqui. Tá vendo esse bando de mulher homem aqui? É de um sultão, as mulheres do sultão. Então as mulheres são um homem puro, 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 puro. Deixa eu ver se aparece. Vamos ver o resto aqui, eu vou explicar dessas outras. Isso aqui eu acho que também é daqui da Europa. Charles, eu acho que eu já mostrei. Olha essas. Que belezura, né? Nossa. Aqui é do sultão também. A rainha Elizabeth. Rainha. Alguns anos atrás eu coloquei uma postagem mostrando essas mulheres aqui. Me digam, crianças, me digam, isso são mulheres ou são homens vestidos como mulheres? Pois é, a mídia garante que são mulheres de um sultão, Sheikh Nasser al-Din Shah, rei da Pérsia, que governou o Irã de 1848 até seu assassinato em 1896. Naquela época era proibido fotografar as mulheres, então dizem eles, para nos enganar, que aí eles fizeram isso com as mulheres do sultão, né? Deixaram elas bem feias, com essas sobrancelhas, com esses bigodes, né? Mas o sultão dizia que ele era gay. Como é que pode ter essas mulheres tão feias desse jeito para um sultão, né? Mas disse que era normal, que muitas pessoas pensam que as mulheres do harém eram bonitas, mas não, eram mulheres normais e tal. Aqui vamos ver o que é que ele diz. Uma das muitas paixões do sheik era a fotografia. O interesse surgiu ainda na infância e quando ele chegou ao poder, decidiu criar em seu palácio o primeiro estúdio fotográfico oficial. Aqui está o sheik, que também era muito estranhíssimo, Nasser al-Din Shah e seu fotógrafo russo Severin. Não sou boa de russo também. Antes de um clique, em 1870 e 1880, em Teherã, o fotógrafo russo Anton Severin abriu as portas de seu estudo e acabou se transformando no fotógrafo real do soberano iraniano. Severin deu o pontapé inicial da indústria fotográfica do Irã, e isso fez com que o sheik concedesse a ele um título de honra. Tudo papo, gente. Tudo isso aí é historinha pra gente, sabe? Eles sempre contam uma historinha pra fazer nossa mente acreditar. Aquela historinha oficial. Essa mulher aqui, ela criou a Barbie porque viu a filhinha dela sentada desenhando uma boneca de papel, depois brincando. Essa mulher aqui criou o livro Harry Potter depois disso e daquilo. E assim vai. Historinha é tudo história. História com E, sem H. Historinha de mentirinha. Olha isso. Meu Deus. Tá. Aqui eles não colocaram bigode. O que eles vão falar? Que isso aqui... O que o fotógrafo fez para ficar feia e ninguém descobrir que era uma mulher bonita? Né? O russo tinha permissão para clicar o próprio sheik, seus parentes do sexo masculino e os servos da corte. Mas o sheik Nasser al-Din Shah guardava para si o privilégio de retratar o seu harém, que, segundo registros históricos, contava com cerca de 100 mulheres. Então, o próprio sheik retratou essas suas lindas mulheres. São mulheres? O corpo robusto era um critério muito importante de beleza naquela época e lugar. Bom, até há pouco tempo na Turquia era verdade que as mulheres que ficassem gordas, isso significava que o marido tinha dinheiro, né?
Então, tudo bem, mas essa cara de homem não, porque eu já morei na Turquia, no Egito, e eu vi fotos das pessoas antigas, de familiares de amigos. E não era essas mocorongas masculinas. Sabe-se que o Sheik revelava pessoalmente as fotografias em seu laboratório e depois guardava as imagens em álbuns de papel acetinado no palácio da região iraniana de Golestan, onde hoje em dia está situado o museu. Olha o menininho aqui. Pobre garoto. A inagualável Anis Al-Doler, à direita, esposa favorita do Sheik. Só que eu já vi uma fotografia dessa esposa favorita do Sheik e ela não era bem assim, sabe? Então, eu não sei bem o que está se passando aqui. O interessante das fotos dessas mulheres é que, pelas leis chiitas, não era permitido fotografar o rosto das pessoas, sobretudo de mulheres. Só a pessoa mais poderosa do país podia dar-se a esse luxo. Anis Al-Doler, a alma gêmea do Sheik. Eu acho que isso aqui... A inigualável Anis Al-Doler sentada. Ela está sentada, gente. As fotos das mulheres mostram uma vida confortável e harmoniosa no harém. Todas vestem roupas modernas para a época e parecem seguras de si mesmas. Elas encaram a câmera despreocupadamente e não parecem tímidas nem intimidadas. Nasar al-Din Shah com algumas mulheres do seu harém. É possível até imaginar que algumas mulheres do harém eram amigas, pelo que pode-se ver na foto do grupo em um dia de piquenique. Olha que pose feminina sensualíssima. As mulheres do harém do Sheik não passavam fome. Não passavam mesmo. De acordo com as fotos, podemos deduzir as preferências do Sheik. Nenhuma das mulheres era magra. A maioria exibia sobrancelhas grossas e pulso. Fica claro que essas mulheres não passavam fome nem deviam fazer trabalhos físicos. Pesquisadores dizem que a coleção conta até com imagens, digamos, ousadas, mas essas estão bem escondidas. Nossa, nem quero ver as fotos ousadas delas. Olha o sinal com a mão. O que será que elas estão querendo fazer com essas mãozinhas? Damas do harém usando sapatilhas de balé. Oh, nossa, quanta suavidade e delicadeza nessas mulheres. Imagino elas dançando o balé, vai parecer hipopótamas, né? Olha, eu só falo mal, só falo essas coisas porque elas são criaturas. Nunca usei esse tipo de expressão com pessoas normais. Nunca. Mas com elas, eu não respeito essas pessoas nem um pouco. Em muitas das fotos, as mulheres aparecem usando saias curtas e esvoaçantes como as usadas no balé. E isso não é por acaso. Então, agora eu vou pegar o nome da princesa e vou mostrar a vocês se eu acho a foto original dela. Essa era a foto que eu conhecia dessa mulher que eles falaram que ela estava ali sentada. Talvez aquela era tão jovem, depois comeu, se empanturrou tanto que ninguém conseguiu mais reconhecê-la. Mesmo assim, ela parece um rapaz, transformado em mulher. Aqui mais uma foto dela, que também ainda parece aquela outra da foto, mas não essas aqui, né? Que tá aparecendo. E parece um rapaz já. Pode ser mesmo que ficou, não precisou se cuidar, porque alguns dizem que esse Sheik era gay, e se ele era gay, ele tinha um harém de mulheres que não queria que elas fossem bonitas, não sei, gente, o que pensar. Mas, de qualquer maneira, os sheiks, príncipes, poderosos, todos eles são criaturas. Se são tranes, são criaturas, pronto. Eu tenho que me apegar ao que eu vi nos meus blocos de imagens. São personagens do sistema. Agora, o que elas são de verdade, eu não consegui. Os blocos de imagem não trazem palavras. Eles trazem imagens e sentimentos. E é com meus sentimentos que eu interpreto. Algumas coisas eu nem consigo interpretar. Bom, então vocês viram a Bárbara Bush. Bárbara Bush era cara de homem e continua com cara de homem até hoje, quando mais velha. Jacqueline Onassis, meu Deus do céu, olha, eu uso essa expressão, meu Deus do céu, porque aqui na Alemanha, então, oh my God, oh my God, oh my God.
O que que era aquilo, gente? Que o sistema ficou fazendo propaganda de ser uma mulher linda e muito sofisticada. Vocês viram ela? Será que eu mostrei todas as fotos? Se eu não mostrei, vou mostrar. Espera um pouco. Claro que a mídia que pertence ao sistema, recheada de criaturas também, fez todo tipo de manipulação. Fez o trabalho dela bem de nos cegar e nos fazer ver tudo diferente. Tornar essas criaturas em outras, nos fizeram vê-las com muito mais valor, brilho, beleza do que elas têm. Nós temos a elas poder, qualidade, brilho, quando não passa apenas de pedrinhas quebradas e sem brilho. Apesar que acho que as pedras da natureza, nobre ou não, pedras nobre ou não, elas possuem mais valor do que esses personagens de todo o sistema. Até a areia da praia tem mais valor para mim do que essas criaturas. Então eu naveguei pela net buscando foto dessas coisas estranhas. Gente, uau! Quando comecei a ver as fotos das primeiras damas, de artistas, rainhas e pessoas do passado, quase entrei em choque. Já a achava com cara de homem, mas não sabia o que pensar. Eu sempre dizia, por que eram tão feias? Comparando com o padrão de beleza que o próprio sistema criou para a massa se matar para ter e seguir. Essas princesas, rainhas, eram alguma coisa bem mais estranha e não se igualava a nenhum dos padrões de beleza que eles estavam nos dando. Cheguei a fazer vídeos falando sobre isso. Como eles escreviam nos contos de fadas, são princesas lindas, boazinhas, e a maioria delas eram ao contrário. Esse monte de criaturas que tiveram mais oportunidade do que a gente para se instruírem, para estarem com os que nos controlam e conhecer segredos que não temos acesso, se enche de boas coisas, vive com boas coisas, se fantasiam de belas, se tornam lindas o suficiente para ofuscar nossa mente função de julgamento. Elas todas riem muito de todos nós. E eu vou continuar a postagem amanhã, porque agora está na hora de eu dar o meu tibum na cama. Olha só, gente, que horas são aqui? Que horas são? Tá vendo? Não tem horas não, só tem o dia, né? Ah, tem 8 horas e 22 minutos, isso já tá tarde pra mim, eu tô morrendo de cansaço. E o vídeo já tem mais de 32 minutos, vai ficar super pesado. Tenho certeza que só amanhã eu vou conseguir liberar ele no YouTube. Eu deixo vocês agora com um grande abraço, com muitos bons desejos a todos vocês, que tenham um bom dia, boa noite. E sempre que voltarem aqui para Matrix, se sintam bem, confiantes, confortáveis dentro dos vossos corpos e amem a natureza de vocês. Até amanhã, um beijo e jetzt die Wahrheit.